Já imaginou um mundo sem selfies, sem vídeos, sem cinema e sem imagem? Difícil, né? Mas tudo isso começou há mais de 2 séculos, com ciência, curiosidade e, claro, muita criatividade. Hoje vamos fazer uma viagem no tempo da fotografia em preto e branco até os streams do século XXI. Uma jornada visual política, cultural e brasileira. Então, senta aí, aperte o cinto e prepare-se para explorar os bastidores da imagem. Bom, tudo começa no século XIX, quando a Revolução Industrial trouxe 2 elementos fundamentais para essa história. Uma delas está aqui, ó, lentes melhores graças à evolução da ótica e produtos químicos capazes de fixar a luz. Inclusive a partir daí, gente, que a luz deixou de ser apenas um fenômeno e passou a ser memória. E é nesse contexto que entra Joseph Nicephore Niepce. Em 1826, ele registrou a primeira fotografia permanente da história, capturada da janela da própria casa, um clique rudimentar, mas que marcaria o início de uma nova era. Era possível parar o tempo com uma imagem. Louis Daguerre, parceiro de Niepce, deu então continuidade ao experimento e criou o daguerreótipo, que é um processo mais rápido, mais nítido e muito mais impressionante. Quando ele apresentou essa invenção tecnológica ao mundo em 1839, a fotografia deixou de ser apenas ciência e virou um espetáculo. E foi George Eastman quem colocou esse espetáculo nas mãos do povo. Com o filme em rolo e a criação da Kodak, ele popularizou a fotografia com uma frase bem simples: você aperta o botão e nós fazemos o resto. A imagem então deixava os laboratórios e ganhava as ruas. Enquanto isso, em 1985, os irmãos Lumière surpreendiam ao projetar imagens em movimento. O cinematógrafo dava origem ao cinema ainda sem roteiro, sem atores, apenas cenas da vida real. Mas, mesmo assim, era puro encantamento. E pela primeira vez, o mundo ganhava movimento na tela. Logo depois, o mágico George Méliès percebeu que a câmera podia ir além da realidade. Com efeitos visuais e cenários criativos, ele transformou truques de narrativas fantásticas. Viagem à Lua, lançada em 1902, mostrou que o cinema podia sonhar e nos levar junto. Mas o cinema também pode provocar, tá? Em 1915, o controverso filme O Nascimento de uma Nação elevou a linguagem cinematográfica com narrativa épica e cortes inovadores. Ao mesmo tempo, espalhava mensagens racistas perigosas, com marcos técnicos que até hoje nos obriga a refletir e pensar sobre o poder das imagens. Já nas décadas seguintes, o cinema foi usado como uma arma durante as guerras mundiais. Os governos usaram os filmes como propaganda para alimentar o nacionalismo e movimentar o sentimento coletivo. A Alemanha nazista, o fascismo italiano e até os Estados Unidos, gente, recorreram ao audiovisual como ferramenta de persuasão. O cinema deixava de ser só arte e passava a ser estratégia de poder. E com a chegada da televisão nos anos 50, o cinema precisou se reinventar urgentemente. Isso porque as salas esvaziaram. Então a solução foi tornar a experiência única, mais cor, som e emoção. Surgem então grandes espetáculos cinematográficos, como Os 10 Mandamentos e Volta ao Mundo em 80 Dias. O cinema virou espetáculo e sobreviveu. E com o avanço digital, tudo mudou. Câmeras acessíveis, celulares, software de edição, gravar e editar tornou-se viável para qualquer pessoa. O cinema ficou mais democrático. Agora, todo mundo pode contar a própria história. A internet aproximou produções, abriu espaço para novos públicos e os custos baixaram. A era digital também trouxe o cinema 3D e o uso de redes para divulgação e financiamento de filmes independentes. No Brasil, esse poder narrativo chegou cedo. Já em 1915, o cinema se tornava uma forma de expressão popular acessível, mesmo a um público majoritariamente analfabeto. As telas mostravam símbolos nacionais,
cenas do cotidiano e histórias adaptadas da literatura. Era então uma forma de levar cultura, identidade e sentimento de pertencimento ao povo que ainda buscava se reconhecer. Getúlio Vargas, Getulhão, entendeu o potencial do audiovisual. Em 1932, decretou obrigatoriedade de exibições de filmes nacionais nos cinemas. Em 1940, fundou o INSE, que é o Instituto Nacional de Cinema Educativo, com foco na educação e valorização cultural. O Estado entrava em cena literalmente, tá? Durante os anos 40, a Atlântida Filmes levou um filme de humor e crítica social ao grande público com chanchadas, misturando samba, comédia e personagens caricatos. Essas produções aí espelhavam então o Brasil do povo e faziam um maior sucesso. Era um cinema então leve, popular e acessível, feito para rir e claro se ver na tela. Na contramão, a produtora Vera Cruz, fundada em 49, aposta num cinema mais refinado, técnica apurada, roteiros complexos, estética sofisticada e estrutura inspirada no modelo de Hollywood. Conquistou o respeito e levou o cangaceiro aí ao reconhecimento internacional. Mas não sobreviveu aos altos custos não, tá? Era cinema de elite num país em busca de identidade. Nos anos 60, o cinema novo chegou com um grito de resistência, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Primeiro, com um realismo cru e denúncia social, em filmes como Deus e o Diabo na Terra do Sol. Logo depois, com poesia simbólica e linguagem metafórica, como Terra em Transe. Por fim, nos anos 70, buscava diálogo com o público e o mercado, sem perder aquele olhar crítico. Era arte, era denúncia, era cinema brasileiro de verdade. E durante a ditadura militar, o governo criou a Embra Filmes para controlar e financiar o setor. Ao longo dos anos, a empresa foi central para a distribuição e produção do cinema nacional, mas também serviu para censurar críticas do regime. Durante a redemocratização, a Embra Filmes seguiu funcionando até que, em 1990, o presidente Collor de Mello a extinguiu. A produção despencou. Parecia o fim. Mas, em 1995, veio a retomada com o apoio de leis de incentivo à cultura, como a Lei do Audiovisual e da criação da Ancine, Agência Nacional do Cinema. O Brasil então voltou a produzir em larga escala filmes como O Quatrilho, O Que É Isso, Companheiro?, Central do Brasil e Cidade de Deus. Esse é clássico, hein? Conquistaram o mundo e colocaram o cinema brasileiro de volta ao centro das atenções. E olha, para encerrar essa viagem, um fenômeno pop que virou cinema, Thriller de Michael Jackson, óbvio que eu não poderia deixar de falar, né? Lançado em 1983, dirigido por John Landis, é um clipe, um curta-metragem com terror, coreografia e efeitos especiais com 3 minutos de duração. Mostrou que a música também pode ser cinema. Thriller mudou a indústria fonográfica e elevou o videoclipe ao status da arte do audiovisual. Foi o ponto de encontro entre o som, a imagem e o espetáculo. Bom, eu sou o Davi Leônidas. Se você curtiu esse vídeo, siga a nossa página, deixe a sua curtida. Giro News, JTV, sempre com você, levando informações e principalmente histórias tão bacanas como essa que a gente acabou de conhecer aqui nesse vídeo. Agradeço a você que ficou até aqui. Muito obrigado!